Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de raciocínio lógico, cujo foco será a banca Fundação Carlos Chagas, FCC, nesse primeiro momento voltado especialmente para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, porém, valem para todos os concursos que envolvem a Fundação Carlos Chagas com um determinado, digamos assim, conteúdo programático. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, e vou estar com vocês nessas aulas preparatórias para esse concurso. Ok? Se você tiver alguma dúvida com relação ao nosso curso, com relação a esse vídeo, com relação ao edital, enfim, tudo que tiver a ver relacionado a esse nosso curso, você pode mandar um e-mail aqui, ó, aqui está o beijo no papai na mamãe, @gmail.com, é o meu e-mail. Avisa lá, professor, estou olhando aqui o seu vídeo, sou o seu aluno aqui na ProAluno, quero ser seu aluno aqui no ProAluno. Se tem uma dúvida, manda lá que a gente vai comentar. Perfeito? Bom, esse vídeo inicial, aula 0, aula 0800, material inicial, o que você imaginar, é para a gente comentar um pouquinho, primeiro, como é que vai ser esse nosso trabalho, como é que vai ser esse nosso curso aqui no ProAluno. Então, olha só, primeiro de tudo, eu estou aqui em tela com o nosso, digamos, conteúdo base, nosso edital agora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. O que vale aqui para a gente, eu mostro aqui diretamente para você, e aí é que entra a gama que a gente pode alcançar esse nosso curso, é que todo o curso ele vai girar em cima desse conteúdo programático. Deixa eu, pronto, tá aqui ele aqui, tá um pouquinho pequenininho aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só, dentre os conhecimentos básicos desse concurso, cuja banca, nossa banca, a Fundação Carlos Chagas, a FCC, está números inteiros e racionais, operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos divisores de números naturais, problemas, frações e operações com frações, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão em partes proporcionais, regra de 3, porcentagem e problemas. Já dá uma marcadinha, se você está com esse texto, está com ele impresso, dá um stop in the name of love, para a gente separar isso em duas partes. A segunda parte é a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio do raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Esse segundo tempo aí ficou um pouquinho mais complicado, mas sem estresse para a gente. O que vale, e aqui vale alguns comentários com relação a esse conteúdo, é que a FCC, digamos, foi a mãe ou o pai desse conteúdo. A partir dela, outras bancas como a Fundação Getúlio Vargas, a VUNESP, até mesmo a própria ESAF já colocou parte ou todo desse conteúdo em suas provas. E o que é que quer dizer isso? É isso que vale a pena para você. O que está escrito aí, o que vale realmente a gente conhecer um pouco da banca, saber como é que ela cobra cada um desses conteúdos. E aí a gente vai abrir aqui uma telazinha para a gente riscar um pouquinho aqui, tá certo? A esse respeito. Pessoal, nós vamos nos pautar, nós vamos trabalhar aqui com vocês em 3 tópicos, 3 módulos padrões. O primeiro é o que nós chamamos de questões lógicas. E o que vem a ser essas questões lógicas, PH? Bom, tudo que envolva, digamos, o raciocínio lógico de uma maneira geral, mas vamos tentar explicar um pouquinho. Tudo que a gente não tem um embasamento teórico vai entrar dentro dessas questões lógicas. Quando ele fala, por exemplo, de raciocínio sequencial, é uma questão de sequências lógicas muito cobrada pela FCC. Ela coloca uma sequência onde você tem um determinado padrão, uma determinada regra de formação, e você vai ter que descobrir que padrão é esse. Isso é uma questão puramente lógica, ou seja, você tem que fazer deduções para chegar àquele raciocínio, àquela montagem de sequências, certo?
Quando ele fala, por exemplo, orientação espacial e temporal, ele fala, por exemplo, de uma questão de datas. Ele pega uma determinada data e te pede dar esse respectivo dia da semana e te aponta para uma data futura, pedindo para que você encontre o dia da semana futura. Certo? Isso é um caso de sequências de questões lógicas, ou seja, que não tem uma fundamentação teórica que a gente possa trabalhar, se basear, tá certo? 2. Temos um segundo tópico, calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Do item 1. 2 é o que nós chamamos de fundamentos da matemática. Aqui, muito bem definido no nosso edital, aliás, quase muito bem definido. Onde ele fala de razão e proporção, ele fala de grandezas proporcionais, ele fala de porcentagem, ele fala de fração, ele fala de expressões numéricas. Porém, alguns tópicos, sim, aí isso bem fundamentos da matemática. Porém, alguns tópicos, agora como eu estava falando, estão dentro do nosso conteúdo, mas ele não explicita, por exemplo, teoria dos conjuntos. A FCC, quando trabalha com esse conteúdo, ela cobra da gente teoria ou operações com conjuntos, aqueles diagramazinhos de Venn. Devemos ter isso no nosso curso. E o terceiro tópico, o terceiro módulo para a gente estudar é o que eu vou citar apenas assim, dos conceitos de lógica. Aqui sim entra bem mais teoria para a gente. Nós vamos lembrar aqui o conceito de proposição, especialmente 2 tópicos muito cobrados nas provas da FCC. A equivalência e a negação de proposições. E aí, dentro até desses conceitos, que a gente pode chamar de conceitos iniciais, muitos chamam de lógica proposicional, pode ser tranquilo, sem problema. Esse conceito de lógica é algo mais genérico, mas ele pode trazer, por exemplo, questões envolvendo diagramas lógicos, estruturas lógicas e lógica de argumentação dentro desse, terceiro bloco. Eu coloquei errado aqui, coloquei segundo, até para não gerar nenhum problema para você. Deixa eu apagar aqui. Aqui não é segundo, e sim um terceiro bloco. Aqui, terceiro. Ok? Bom, a partir disso é como a gente vai seguir no nosso conteúdo programático, tá certo? Esse é o nosso edital, já falamos um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho mais. Olha só. O que vale aqui para a gente, e o primeiro passo desse nosso curso, a partir do momento que você se cadastrar junto para o aluno, tá certo? Você vai receber um material, digamos, bruto, cru. O que é isso, PH? São 10 provas, com mais uma prova bônus, ou seja, um total de 11 provas, últimas provas da FCC, todas de 2017, salvo engano, se eu não te deixei passar nenhuma perdida por aí, e acho que uma para completar as 10 de 2016, para que a gente trabalhe com essas questões. O nosso foco no nosso curso vai ser resolução de questões e, logicamente, dando todo o arcabouço que você precisa para resolver esse tipo de questão. Nós vamos pegar as 10 últimas provas, 11, da FCC, cujo conteúdo programático foi aquele. E, a partir daí, você vai receber esse material bruto. E por que eu digo bruto? Porque, primeiro, você só vai ter essas provas, até mesmo para você. Se você já quiser tentar começar a resolver, já tentar entender um pouco o que é que a banca fala, para a gente ter um pouco de ideia. O que é que o PH está fazendo? Fez. Ele pegou essas 11 provas, e dividiu nesses 3 blocos que vocês estão vendo. Questões lógicas, fundamentos de matemática e conceitos de lógica, conceitos iniciais, digamos, conceitos avançados. E a partir daí é que vai ser o nosso curso. A partir do momento que você iniciar aqui nas nossas aulas, você vai receber daquele material bruto. Eu tirei as questões que envolvem o módulo 1. E lá dentro do módulo 1 nós vamos deixar muito mais claro o que é que a banca, nessas provas, falou desse assunto. A mesma coisa vai servir para os conceitos, para os fundamentos da matemática. A mesma coisa vai fazer para os conceitos de lógica. E é assim que a gente vai girar no nosso curso aqui. Quantas aulas, PH? Não sei. O que vai importar para vocês é, nós iremos comentar todas as questões dessa prova. 2, a nossa data limite de se entregar é
a data da prova do TRT da 6ª região. Esse é o nosso foco para a gente trabalhar. Durante os nossos encontros, você vai recebendo esses módulos. Logicamente, na primeira aula, você vai receber o módulo 1 completo, com as questões que envolvem as questões lógicas dessas provas, tá certo? E quando a gente for andando com o nosso material, a gente vai comentando, né, e disponibilizando um pouco mais a esse respeito. Perfeito? Vamos só para a gente finalizar essa nossa, digamos, aula inicial, aula 0. Eu escolhi 3 questões para deixar mais claro o que é que a gente fala dos 3 módulos. Logicamente, um para cada módulo, a gente vai falar um pouquinho mais. Essas questões não estão no nosso material, são questões extras que eu separei da Fundação Carlos Chagas para que a gente possa comentar e vocês terem um pouquinho a ideia daquilo que a gente está falando. Perfeito? Vamos começar? Olha só, as questões estão... Essa é a nossa primeira questão, que fala o seguinte. Em um salão estão presentes 25 pessoas. O menor número de pessoas que devem entrar no salão, para que tenhamos nele, com certeza, pelo menos 5 pessoas que fazem o aniversário no mesmo mês, é igual a... Pessoal, essa questão entra lá no tópico dos das questões lógicas. Veja, ela não tem nenhuma fundamentação teórica para a gente trabalhar. Tem um assunto específico. Nós chamamos isso aí de princípio... O PH chama do princípio do azarado, mas é mais conhecido como o princípio da casa dos pombos, tá certo? Onde é que eu vejo isso, PH? Como é que eu leio isso e traduzo isso? Essa palavrinha aqui, para a gente, é fundamental, com certeza é que nos dá a ideia disso, tá certo? Então, veja, essa questão, ela não traz para a gente nada, digamos, de teoria. Como, por exemplo, se você já estudou a equivalência de proposições, a gente sabe como é que a gente vai trabalhar. Ah, se eu tenho uma condicional, eu aplico a regrazinha para encontrar a equivalência em si. Enfim, tem uma regra, tem uma fundamentação teórica aqui e nesse tipo de questão que vai, digamos, abranger todo o módulo 1, nós precisamos raciocinar. Então, veja, vamos para cá. Até aqui para o nosso rascunho. E é até legal isso aqui para vocês estarem vendo dessa forma, porque é assim que a gente vai trabalhar no nosso curso, tá? A plataforma que a gente vai estar é um pouquinho diferente do que alguns professores trabalham lá no ProLum, mas a ideia aqui é que você tenha todo esse conteúdo e essa vai ser a nossa dinâmica para trabalhar. Então, veja, essa nossa primeira questão que a gente está trabalhando, ele está nos dizendo o seguinte, que ele tem 25 pessoas, o que é que ele quer? Ele quer um número, ele quer que aumente uma quantidade aqui, X, para que ele tenha a garantia, a certeza, e aí é que está o fundamental para a gente. Isso é que nos liga a uma questão do princípio da casa dos pombos. Ele quer que, com certeza, pelo menos 5 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Pelo menos 5 pessoas no mesmo mês. Perfeito? Então vamos pensar um pouquinho aqui pra gente, pessoal. Olha só, vamos pensar assim. Eu poderia muito bem ter 5 pessoas, essas 5 pessoas fazerem aniversário dentro do próprio mês. Tá certo? Mas não é? Aí é que está a charada? Certeza, não é a garantia. Então eu preciso pensar assim, e é por isso que nós chamamos da casa dos pombos. Por quê? Imaginem 12 casinhas. 12 casinhas. Que casinhas são essas? Pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casinhas. Que casinhas são essas? Ora, são os meses do ano. Vou chamar os meses do ano de casinhas. São as minhas casinhas dos meus pontos. Daí, eu quero que você tenha a garantia de pelo menos 5 pessoas em um mês do ano, como ele nos coloca, né? Que fazem aniversário em um mesmo mês. Pessoal, eu poderia ter 5 em janeiro, eu poderia ter 1 em fevereiro, mas não me dava a garantia de qualquer mês eu ter essa 5ª pessoa. Olha qual é a ideia. Se você pensar através do princípio da casa dos pombos, o princípio do azarado, que é como o PH chama, a ideia que você precisa ter é o seguinte:
Bom, e como eu não sei qual é o mês que ele vai me pedir, eu tenho que garantir que qualquer mês tenha 5 pessoas. Ora, PH, então fica fácil. Eu coloco 5 em cada uma e garanto. Quase. Se você faz desse jeito, mas não é o menor número possível. E qual é o menor número possível? Eu vou colocar em cada uma 4. Em cada uma, 4. Por que 4, PH? Agora é a grande sacada final. O próximo que eu for colocar aqui, a próxima pessoa que eu for colocar aqui, eu garanto a você, com certeza eu vou ter pelo menos 5 pessoas em um mês do ano. Tá certo? Então, a partir do momento que eu coloco nas minhas casinhas 4 pombinhos, o próximo pombinho que entrar, não importa qual vai ser a casa, eu vou garantir. Eu vou dizer que com certeza eu vou ter pelo menos 5 pessoas no mesmo mês. Assim, se nós pensarmos que temos 12 casinhas e cada casinha tem 4, são 48. Mas eu preciso de mais um. Esse é o que vai dar a grande sacada final, que é esse mais um. Eu vou ter 49. Eu vou ter 49. Ora, se já são 25 pessoas e eu tenho que acrescentar um número X, eu vou ter que acrescentar quanto? Eu vou ter que acrescentar 24, que somado aos meus 25, me darão os meus 49. Beleza, pessoal? Veja, e tudo que eu falei aqui para vocês envolve o quê? Raciocínio, dedução lógica, com base num tema específico, princípio da casa dos pombos, ou como o PH chama, o princípio do azarado. Mas é nisso que a gente vai se pautar nas questões, né, do módulo 1 de questões lógicas. Vamos aqui, gabarito da nossa questão, letra A. Então, veja, esse exemplo que a gente acabou de passar para vocês é o que nós colocamos como base, digamos assim, para o estudo das questões lógicas. Dentre essas provas que vocês irão receber, eu separei esse conteúdo e dentro desse conteúdo ainda separei mais ainda, como questões de sequências lógicas, como questões de associação lógica, verdades e mentiras e outros assuntos que podem englobar esse nosso módulo 1. Perfeito? Pronto. Isso é o nosso módulo 1, já coloca de lado. Vamos pensar agora no nosso módulo 2, que traz a próxima questão. A próxima questão da gente traz o seguinte: Marina e Lúcia querem repartir R$ 600 de forma diretamente proporcional às suas idades. Uma delas tem 20 anos de idade e a idade da outra é desconhecida. Sabemos que a mais velha delas recebe R$ 360. A idade da mais velha em anos pode ser igual a 20 ou igual a. Beleza, pessoal? Veja. E aí já de cara você já pode fazer o seguinte, ó, marca aqui, ó, diretamente proporcional. Lá no nosso conteúdo programático fala grandezas proporcionais, nesse nosso caso, grandezas diretamente proporcionais. Ocorre, e aqui eu já deixo o alertazinho aqui para gente, que além dos conhecimentos, né, do conteúdo de grandezas proporcionais, nós precisamos também, ó, ter um cucuruto muito ligado, tem que ter, né, o raciocínio, a dedução lógica para essa questão. Isso vale para qualquer questão da FCC. Você gosta muito de brincar com o texto, mesmo com a base, o fundamento da matemática como base, mas nós vamos precisar um pouquinho do nosso cucuruto para a gente raciocinar. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui de novo para a nossa telazinha aqui, que a gente vai agora riscar o que é que a gente já sabe de informação. Vamos para cá, olha só. Okay. O nosso item 2, o que é que nós sabemos? São duas amigas, né? Marina e Lúcia. Elas querem repartir R$ 600. Perfeito. O que é que a gente sabe mais? De uma forma diretamente proporcional. Eu sei que a idade de uma delas, ele não diz quem é 20 anos. E diz que a mais velha
vai receber R$360. Meu povo, já dá um stop no Name of Love e vamos pensar o seguinte. Ora, se uma delas vai ganhar, a mais velha vai ganhar R$360 e as duas juntas vão ganhar 600, eu posso deduzir então que a mais nova vai ganhar R$240. Beleza demais. Perfeito, meu povo. Deduçãozinha. Agora ele quer saber qual é a idade da segunda, né? Da segunda. PH, mas espera aí, se ele não me disse quem é a mais velha, como é que eu vou fazer? Pode ser a de 20? Pode. A de 20 pode ser a mais nova? Pode também. Então vamos raciocinar das duas formas. Deixa eu desaparecer aqui que eu vou precisar desse espaçozinho. Eu vou pensar que a mais velha tem 20 anos. Daí eu vou pensar, por ser grandezas diretamente proporcionais, da seguinte forma. Eu vou pensar que a quantia da mais velha, 360, está para a idade da mais velha, 20. Assim como 240 está para a idade da mais nova. Perfeitamente. Vamos pensar então, corta 0 com 0, 36 dividido por 2 dá 18. Perfeitamente. Assim, eu terei que, pela regra das grandezas proporcionais, quando eu tenho 1, 2, 3 valores, uma idade e os dois outros valores, são os 3 que eu tenho, numa proporção. Se dos 4 valores eu tenho 3, eu consigo encontrar o quarto, fazendo como? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou como disse lá no Colégio Nosso Senhor das Graças, lá na década de 80, ó, multiplica em x. Assim, eu terei que 18 vezes IN multiplicando é igual a 240. Assim, IN, né, a idade, IN, é igual a 240 sobre 18. Eu posso dividir ambos por 6. 240 dividido por 6 dá 40. 18 dividido por 6 dá 3, ou seja, 40 terços. Isso aqui dá um pouco mais de 16 anos, 16,6. Muito cuidado agora. Veja que aí é a mais nova. E se a gente olhar, ó, a pegadinha do ser mal aí, ele colocou num dos itens para gente 40 terços. É a nossa resposta. Negotof. 40 terços é a idade da mais nova. E veja, ele me pede a idade da mais velha. A idade da mais velha pode ser igual a 20, que era dessa pessoa. 20 anos. Veja lá pelo nosso cálculo que colocamos lá no início. A mais velha tem 20 anos. Então, a nossa resposta não pode ser 40 terços. Cuidado, ó, tchutchuquinho da melhor qualidade. Então, PH, agora o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos imaginar da segunda forma aqui para gente. Vamos imaginar que 2. A mais nova tenha 20 anos. Essa mais nova, nós já sabemos que ela vai receber quanto? Ela vai receber o valor mais nova e ela irá receber desse valor R$240. A mais velha irá receber 360. Vamos armar também aqui a nossa proporção, que diz que o valor que a mais velha vai receber 360 é proporcional, é diretamente proporcional à sua idade, a idade da mais velha. Assim como 240, que é quanto a mais nova vai receber, é diretamente proporcional à sua idade, 20. Simplificando aqui, ó, corta o 0 com o 0. 24 dividido por 2 dá 12. E fazendo a nossa regra, nossa propriedade, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu tenho que o 12 IV, que é a idade da mais velha, é 360. Assim,
A idade da mais velha é 360 dividido por 12. Isso vai me dar 30 anos. 30 anos. Mais velha, posso sim. A mais nova tem 20. A mais velha tem 30. Opa! Portanto, essa é a nossa resposta. E aí, se a gente for para lá, vai ver que eu tenho gabarito letra C. Muito bem. Veja o quão importante é a gente ter, digamos, o raciocínio lógico na nossa essência, tá certo? Mesmo trabalhando com nossos fundamentos da matemática, grandezas proporcionais, tá certo? Nós precisamos ter um pouquinho de atenção e cuidado e raciocínio para chegar ao nosso resultado. Nosso módulo 2 vai girar aí um pouquinho mais, digamos, eu não digo mais fácil, mas direto. Por quê? Porque os temas são mais fáceis de ser identificados. No nosso conteúdo programático, ele deixou muito mais claro a parte de matemática. Perfeito? Dos nossos fundamentos da matemática. Vai ser igual o que nós fizemos no módulo 1, ou seja, vocês vão ter a prova lá, o dado bruto, o PH vai separar, vai criar o módulo, vai separar, já separou o nosso módulo 2 com todas essas questões que foram trabalhadas nessa prova, separando, digamos assim, em subtópicos, em expressões numéricas, em razão e proporção, em grandeza proporcional, regra de 3, problemas, enfim, todos os tópicos em subtópicos dentro desse módulo 2. E para fechar o nosso terceiro módulo e a nossa terceira questão, eu trago aqui para vocês o que nós trazemos como ideia dos conceitos de lógica iniciais ou avançados. Do ponto de vista da lógica, a negação de uma proposição, a negação da frase alguns dos meus irmãos não vão ao cinema nos sábados à tarde. Pessoal, um tema muito batido nas provas da FCC ou de muitas bancas por aí. Nesse nosso caso, nós temos o algum não como visão que nós precisamos ter para a nossa questão. Nós chamamos toda a vida que nós temos proposições envolvendo o todo, o nenhum, o algum ou o algum não, que é o nosso caso, nós chamamos de proposições categóricas. Nós podemos ter equivalências e negação dessas proposições, que é aqui que ele está me pedindo. Veja, ele está me pedindo a negação dessa proposição. Pessoal, trazendo novamente aqui no nosso rascunho, você só precisa lembrar do seguinte, especialmente para o caso da negação das proposições categóricas. Se nós tivermos qualquer proposição categórica com o todo, o nenhum, o algum ou o algum não, se nós tivermos uma proposição utilizando um desses termos, todo, nenhum, algum e algum não, nós poderemos encontrar a sua negação fazendo apenas o seguinte, aqui é a grande dica do PH. Veja, aprendam, lembrem-se desses termos nessa ordem. Todo, nenhum, algum e algum não. 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 Porque se você lembrar disso e colocar nesse outro sentido, todo, tá até bonitinho, né? Todo, nenhum, algum e algum não, você vai matar a sua questão tranquilamente. Ou seja, esses termos, digamos, em uma ordem inversa, será a sua negação. Então, se nós chegarmos na nossa frase, alguns dos meus irmãos não vão, o meu termo é algum não. Quem será a negação do algum não? É só você olhar para a tabela, na nossa tabela, quando a proposição tem o algum não, eu só preciso fazer o quê? Trocar pelo todo. Pronto, eu vou tirar da nossa frase o algum não e vou colocar quem? Vou colocar o todo. Assim como ficará da minha frase. Tiro o algum,
vou tirar o não também e vou ter que todos os meus irmãos vão ao cinema nos sábados à tarde, gabarito da nossa questão, letra D. Tranquilidade. Acabou a nossa questão. Vamos para cá. Aqui. Pessoal, olha só. Esse é um dos tópicos que a gente irá falar dos conceitos de lógica. Nós temos outros tipos de negação de proposição, temos tipos de equivalência e temos aqueles outros tópicos que digamos que são um tema mais avançado da lógica. Dentre eles, estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos. Desses 3 módulos, esse é o que realmente tem menos questão, é o que a FCC tem apontado nessas últimas provas como, digamos, dos 3 módulos menores que a gente pode trabalhar. Mas sem problema, vamos ver as nossas questões e vamos dar todas as dicas que vocês precisam para acertar a questão na hora da nossa prova. E é isso, a gente finaliza aqui essa aula inicial, esse bate-papo inicial com relação ao nosso curso de raciocínio lógico com foco na Fundação Carlos Chagas. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, manda um e-mail, tá aqui para beijonopapaienamamãe@gmail.com. Terei todo o prazer de te dar esse auxílio, te dar esse apoio no entendimento desse edital, desse conteúdo, ou até mesmo falar um pouquinho sobre o nosso curso de raciocínio lógico. E estou esperando vocês aqui, do outro lado, aqui no Proluno, né? Lá no site do Proluno, com esse nosso curso, que ele vai ficar bem tchutchuquinha da melhor qualidade para a gente. Vou deixando para todos vocês, um beijo no papai e na mamãe e até a nossa primeira aula.